E eu quero nessa manhã falar justamente sobre isso. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então quero que você segue comigo aqui, Hebreus capítulo 10, no versículo 23. Hoje a minha esposa não está conosco, que ela foi ao Porto ministrar a palavra na igreja de uns amigos nossos, do qual somos aliançados desde o Brasil. Ela está a ministrar lá, foi com um casal, me fez o favor de levá-la, né? E também está a servir ao Senhor nessa manhã, nessa igreja. Desculpa, Hebreus 10, 23. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado a Deus por esse testemunho poderoso. Obrigado a Deus por realmente ver a mão do Senhor fazer o extraordinário, Senhor, no meio de situações que nós não temos controle. O Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu favor, se revela de uma maneira tremenda. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando não estamos a enxergar, o Senhor está a trabalhar em favor daqueles que o Senhor ama e morreu, ó Deus, através do Teu sacrifício na cruz. Pai, nós oramos para que nesta manhã, essa mensagem também possa nos levar a esse lugar de compreendermos que o Senhor é fiel e que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Amém? Amém? Amados, não há dúvida que encontraremos muitas promessas nas Escrituras, não é verdade? Quantos aqui têm dúvida que existem muitas promessas nas Escrituras? Acho que ninguém tem dúvida disso, não é verdade? Nós vamos passar os nossos olhos pelas Escrituras e nós vamos perceber que há todos os tipos de promessas para as nossas vidas. Promessas para a nossa família, promessas para as nossas finanças, para a saúde, né, de restauração, de salvação, de libertação, promessas de todos os tipos. Se nós corrermos os nossos olhos nas Escrituras, nós vamos perceber isso. O apóstolo Paulo escreve algo também em Romanos, aqui no capítulo 8, no versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos muitas promessas nas Escrituras, e o Senhor nos chamou, o Senhor me chamou, o Senhor te chamou para andarmos segundo o propósito dEle, amém? Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? O Senhor te chamou para andar no propósito dEle. E às vezes, amados, nós olhamos propósito sobre a perspectiva de ministério, sobre a perspectiva de algo que Deus nos revela, que temos que fazer, mas andar no propósito de Deus é andar na vontade de Deus e é fazer a vontade de Deus em tudo, não apenas em uma área das nossas vidas. Andar no propósito de Deus é ser obediente ao Senhor em tudo, porque quando nós fazemos isso, a promessa que está aqui em Romanos 8, 28 é: todas as coisas cooperarão conosco. Tudo, tudo. Pastor, até as coisas ruins, principalmente elas. As coisas ruins da vida têm o poder de realmente nos trabalhar, têm o poder de realmente nos alinhar, têm o poder de confrontar a nossa fé, têm o poder de confrontar as nossas perspectivas. As situações da vida, elas irão mexer com a nossa estrutura, elas irão nos provocar, ou ficarmos paralisados pelo medo, pelo temor, ou elas vão nos provocar a ter uma postura de fé diante dessas adversidades, diante dessas lutas, sobretudo uma postura de fé em crer num Deus cuja palavra do Senhor diz: quem fez a promessa é fiel. Amém? Quem fez a promessa é fiel. E nessa manhã eu quero trabalhar isso com o seu coração, eu quero compartilhar isso sobre o teu coração. Vamos olhar para as Escrituras e buscar perceber aqui, né, de quem nós estamos falando. Quem é essa pessoa que fez a promessa? Será que ela é digna de confiança? Será que ela é digna, né, de realmente ser reconhecido? Será que ela é digno de ser celebrado? Será que ela é digno de olhar e perceber assim: essa pessoa que realmente fez a promessa e tem caráter, é fiel, é verdadeiro, não muda, né? Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo, ontem,
hoje e sempre, né? Como a Monique mesmo compartilhou ali. O Deus que fez um milagre no passado é o Deus que faz hoje, e o Deus que pode fazer no futuro, em minha vida e na tua vida, amém? Porque quem prometeu é fiel. Então, quem fez a promessa? Quem é essa pessoa que fez a promessa? Eu quero que você abra comigo, se você puder, em Números, capítulo 23, versículo 19. Quem fez a promessa? Há uma descrição muito interessante a respeito de quem fez a promessa, do Deus que fez a promessa. Ele diz assim: Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que mude de ideia ou se arrependa. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu creio que quando nós olhamos para a verdade das Escrituras, o que nós precisamos perceber é quem fez a promessa, ou qual é o caráter de quem fez a promessa. O caráter de quem fez a promessa não é o caráter como o meu e o teu. O caráter de quem fez a promessa é o caráter de alguém que é muito mais superior à natureza humana. É muito mais superior ao caráter humano, é muito mais superior, né, à moralidade humana. É uma pessoa de extrema confiança, de extrema confiança. Ou seja, é uma pessoa que nós podemos confiar com toda a certeza, com toda a certeza. É uma pessoa que nós podemos lançar o nosso coração totalmente a Ele. Por quê? Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, também tem nele o sim. Olha que tremendo. Aqui a palavra do Senhor está nos mostrando que Deus está comprometido com as promessas que Ele fez. Ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, Deus está comprometido em fazer cumprir aquilo que Ele disse. Amém? Você está comigo aqui, irmão? Amém? Você está comigo aqui? Ele diz assim: porquanto também por Ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confia convosco em Cristo e nos ungiu, separou para Ele, separou para Deus. O que a palavra do Senhor está nos ensinar aqui? Primeira coisa, Deus não é homem para mentir. O caráter de Deus não é igual ao meu e o seu. Nós podemos fazer promessas e às vezes não cumprir, né? Vamos colocar aqui, para nós adultos, quantas promessas já fizeram para você desde a sua infância que talvez não foram cumpridas? Para nós adultos, quantas promessas que seus pais na infância lhe prometeu coisas e não conseguiu cumprir? Talvez nem foi porque ele não quis, foi talvez porque às vezes ele não teve condição de fazê-lo, mas outras vezes foi por negligência. Quantas vezes nós até prometemos aos nossos filhos e nós também não cumprimos aquilo que prometemos? Quantas vezes nós prometemos, por exemplo, corrigir os nossos filhos e não o fazemos? Prometemos só para atacar medo e terror neles, e não cumprimos aquilo que nós prometemos. Quantas vezes nós prometemos que se os nossos filhos fizerem uma coisa bonitinha, bacana, obediente, a gente daria um prêmio para ele faz, depois a gente negligencia e não dá o prêmio que nós mesmos prometemos. Ou seja, nós, enquanto homens, somos falíveis e capazes de errar, e capazes de não cumprir o que prometemos, e capazes de fazer aquilo que nós falamos, capazes de dizer: não, eu não disse isso, não, eu não falei assim, não era bem desse jeito. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, se Ele disse, Ele pode cumprir. Se Ele disse, Ele quer fazer. Se Ele disse, Ele quer estabelecer. Se Ele disse, Ele quer realizar. Ele quer manifestar. Ele quer trazer à luz. Amém? Você está comigo aqui, queridos? Porque a palavra do Senhor nos mostra isso. Quem fez a promessa é digno de confiança. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa tem o desejo real de realizar, cumprir e manifestar a nosso favor
toda a bênção que em Cristo Jesus, né, nos foi reservada. Amém? Você está comigo aqui? Então ele diz assim: seja quantas forem as promessas, nele tem o sim. Deus já tem o sim para a sua vida. Amém? Deus já tem um sim para a sua casa. Amém? Deus já tem um sim para as suas finanças. Amém? Deus tem um sim para a sua saúde. Amém? Deus tem um sim para um milagre extraordinário a teu favor. Amém, irmão? Amém. Agora, o que acontece conosco quando nos parece que não é tão verdade assim? Sabe, o escritor aos Hebreus está a nos dar um conselho aqui. A razão pela qual nós devemos nos apegar à fidelidade de Deus e ao caráter de Deus tem a ver com um conselho que o escritor aos Hebreus nos dá logo no início do versículo que eu li. Então vamos olhar o versículo novamente, Hebreus capítulo 10, no versículo 23. Olha o que ele diz aqui: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Porque muitas vezes, quando nós estamos a lidar com situações das nossas vidas, da qual nós encontramos na palavra de Deus respostas para muitas delas, e promessas para muitas delas, porque muitas vezes nós não conseguimos crer que Deus vai fazer como Ele disse. E é sobre isso que o escritor dos Hebreus quer nos fazer essa advertência, ou quer abrir os nossos olhos, ou ainda acrescentar entendimento. Particularmente, segundo o que o texto está nos revelar aqui, a razão pela qual muitas vezes nós entramos num lugar de dúvida, de medo, de incredulidade, é porque nós não estamos protegendo, ou não estamos a proteger a esperança que confessamos, ou a fé naquele que nós confessamos. Essa palavra confissão aqui é o que professamos ser nosso. Quando ele diz, guardemos firme a tudo aquilo que professamos ser nosso, guardemos firme tudo aquilo que professamos ser meu, guardemos firme tudo aquilo que eu professo acreditar, guardemos firme, ele diz assim, não é de qualquer maneira, ele diz, é sem vacilar. O texto original grego, ele fala que esse sem vacilar é alguém que não se inclina para cair, mas é alguém que está firmado na verdade, é alguém que está firme, é alguém que está determinado, é alguém que se coloca num lugar de convicção ousada de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não vacila na confissão que ele tem, ele não vacila na convicção de uma esperança que ele carrega, ele não vacila, porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Você pode dizer para você mesmo, eu creio, quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Amém? Você pode profetizar isso para a vida do teu irmão? Eu sei que às vezes você não gosta que o pastor fica pedindo para você falar isso para o irmão do lado, né? Mas é muito bom a gente profetizar isso. Profetiza isso sobre a vida dele. Deus vai cumprir as promessas dele sobre a tua vida. Fala para ele, Deus vai realizar as promessas dele sobre a tua vida. Queridos, eu sei que nós estamos aí vivendo dias tão incríveis, tão abençoados. Tivemos aí um final de semana tremendo, foi muito corrido, mas foi uma bênção. Mas o que realmente me motivou a trazer essa mensagem para vocês hoje, foi realmente algo que durante a semana meu coração, ele começou a pensar sobre o que Deus estava a fazer no nosso meio. Sobre o que Deus estava a realizar no nosso meio, na igreja. E eu comecei a pensar sobre as irmãs que não podiam engravidar aqui na Alcance. Das irmãs que queriam engravidar e não estavam a conseguir. Daquelas que ainda estão a crer, e deixa eu dizer e profetizar,
continue crendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não desista do teu sonho, não desista de crer. Quem prometeu é fiel para cumprir. Mas, no nosso meio, nós temos muitas irmãs. A semelhança da Monique, que não podia, Deus abriu a madre. E tantos outros, tantos milagres poderosos, e não só esses milagres, né, de crescer e multiplicar, como diz a palavra do Senhor, mas outros milagres, diversos milagres. Eu falei, uau, Deus, como o Senhor é tremendo, e a razão pela qual o Senhor faz milagres, é porque da parte do Senhor tem o sim, da parte do Senhor tem o amém, e da parte do Senhor tem um bando de gente que crê no teu caráter, que crê em quem tu és, que crê na tua palavra, que não duvida de quem o Senhor é, que não duvida, né, das suas promessas, que não duvida da sua fidelidade, amém? Eu quero trazer essa palavra no seu coração, querido, nessa manhã. Não duvide da fidelidade de Deus. Não se permita, vamos dizer, se inclinar para a dúvida, se inclinar para o medo. Não duvide se inclinar para aquilo que os teus olhos veem, mas creia que o Deus Todo-Poderoso, ainda que você não está vendo o trabalho dele, ele não parou de trabalhar. Existem escuros nas nossas vidas que Deus não permita que nós enxerguemos, porque ele está a trabalhar nos escuros da nossa vida, e daqui a pouco virá a luz, aquilo que ele está a fazer em nosso favor, virá a luz, ele vai trazer a luz, amém? Ele vai fazer isso, ou seja, quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que vacilar pode se tornar um problema para nós, porque vacilar vai fazer com que nós deixemos de confessar aquilo que nós cremos. Isso é muito importante percebermos sobre a luz da palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32, nós temos aqui uma menção, uma aplicação sobre a questão de confissão, que diz assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Muito se aplica esse texto para levar as pessoas a Cristo. Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Confesse diante dos homens, porque todo aquele que confessar o Senhor diante dos homens, o Pai também confessará. Mas não se aplica só ao aspecto da conversão, ou de render a sua vida a Jesus. Isso se aplica todas as vezes que nós estamos diante de situações da vida em que nós não confessamos que Ele é fiel para fazer. Amado, a palavra do Senhor nos ensina que Cristo Jesus é o nosso sacerdote que intercede diante do Pai. O texto está a nos dizer o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o quê? Confessarei diante do meu Pai. O papel de Cristo como intercessor é o quê? Interceder em favor de nós. Isso é confessar diante do Pai. Isso é trazer diante do Pai a nossa resposta a Ele, a nossa postura a Ele. Pai, está vendo aquele filho? Porque, amados, devemos lembrar de Jó, quando Satanás está a rodear a terra e chega diante do Senhor e começa a falar sobre Jó. Começa a questionar o porquê Jó tinha a vida que tinha, e começa a querer descredenciar Jó, começa a querer, tocar na índole, no caráter de Jó. E o Senhor mais ou menos diz assim para Satanás: ei, olha só, então eu vou, conforme você está falando, que é eu que estou a proteger esse homem, então eu vou deixar que você toque nas coisas naturais na vida desse homem, mas nele você não vai tocar, você não vai tirar a vida dele. Eu vou deixar que você mexa nas coisas que você está dizendo que eu prevaleci, que eu providenciei que ele pudesse se tornar essa grande pessoa. Então tira, toca tudo lá. E a palavra do Senhor diz que Jó permaneceu firme na confissão dele.
E você vai perceber que mesmo na maior angústia da vida de Jó, mesmo nos apontamentos daqueles homens, questionando se havia pecado na vida dele ou não, e nós sabemos muito bem, a palavra do Senhor diz que Jó era o quê? Um homem íntegro, um homem justo, um homem reto. Então não havia pecado nesse homem, ou seja, era um homem que confessava na sua própria vida quem Deus era para ele. E andava segundo a retidão do coração dele, de quem Deus era para ele. Quando o diabo tentando mexer com o caráter de Jó, tocando nas coisas que Jó tinha, esse homem sentiu as dores, sentiu a tristeza, sentiu a angústia, mas não deixou de honrar a Deus. Para mim, o máximo da honra a Deus, o máximo de reconhecer o caráter de Deus é quando ele diz assim: eu te conhecia de ouvir, agora eu te vejo. E Jó estava falando: ó, Senhor, eu tinha conhecimento de te ouvir, eu tinha conhecimento de escutar falar de você, eu sabia que existia um Deus, eu sabia que esse Deus é reto, que esse Deus é justo, que esse Deus é fiel. Mas agora eu não só ouvi, agora para mim tu és uma realidade, tu és uma verdade da qual eu quase posso apalpar, pegar, abraçar e sentir realmente. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, esse conselho do escritor para nós é justamente isso: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Ou seja, queridos, o objetivo do conselho do escritor aos Hebreus é não vacilar. Não vacilar. Porque entre a promessa que Deus fez, existe uma postura minha e sua. Entre o cumprimento dessa promessa de Deus, existe um posicionamento nosso, né? Eu lembro que, aproveitando o testemunho do Eduardo da Monique, eu lembro que o Júnior me ligou naquela madrugada, e eu já levantei, fui para a sala, e fui orar, já liguei para ele, eu falei: querido, vamos orar, e comecei a orar por ele, né, e por eles, orar pela Monique, pela bebê, e orei por ele, encerrei ali aquele momento de oração, mas eu não fui me deitar novamente. Por quê? Porque o Senhor me deu um discernimento muito claro, que o que estava acontecendo era uma batalha espiritual que tinha a ver com a vida das duas. Era uma guerra espiritual e havia anjo mesmo de morte naquele lugar para tentar ceifar a vida das duas. E eu me posicionei, comecei a guerrear naquela madrugada. E eu, queridos, enquanto eu não percebi que acabou aquela batalha, foi vencida, enquanto a batalha não tinha sido vencida, enquanto o inimigo não tinha sido derrotado, enquanto a paz não reinasse no meu coração, enquanto a convicção não reinasse no meu coração, enquanto a certeza que nós vencemos, que iria se passar por todo aquele processo de preocupação, de dor, de ansiedade, né? E tudo aquilo que ia se desenvolver, enquanto a convicção, a certeza de que a vitória não tinha acontecido, eu não havia parado de orar. Então que isso já era quase 5 da manhã, e eu naquela batalha, orando e clamando ao Senhor, e declarando no mundo espiritual, e declarando sentença no mundo espiritual contra toda a treva, e declarando vitória, e declarando, né, saúde, declarando vida, sabe, profetizando vida. Enquanto aquilo não cessou no meu coração, eu não fui me deitar. Então, eu lembro que foi por volta das 5 e tal, eu liguei de novo para o Eduardo, falei: meu irmão, como é que estão as coisas aí? Me conta como estão as coisas aí, né? Eu quero saber como as coisas estão, como que está a atenção, como que está os cuidados, como que está a Monique, né, e tudo mais. Ele foi me dando o reporte das coisas que estavam a acontecer, e a gente naquela batalha. Ou seja, querido, o objetivo do conselho do escritor é não vacilar. E o que é vacilar? Vacilar, meu irmão, é quando nós desistimos de crer nas promessas de Deus. E nós podemos desistir de algumas maneiras. Eu quero mostrar para você como nós podemos desistir, como o vacilar, brincadeiras à parte, como se tornar um crente vacilão.
Tem algumas maneiras que você pode perceber que se você está a vacilar nas promessas do Senhor. E eu quero nessa manhã ministrar o seu coração e trazer você para esse lugar. Não duvide das promessas de Deus. Não olhe para o seu contexto, a sua situação, como se ela fosse permanente. Olhe para o seu momento como um momento temporário, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olhe para essa estação da sua vida e entenda que se é uma estação de escassez, Deus pode trazer uma estação de frutificação. Se é uma estação de muita guerra, Deus pode trazer vitória sobre essas guerras, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Dá glória a Ele? Ele é fiel. Ele é fiel. Como perceber, querido, se o vacilo está entrando no meu coração? Primeira coisa que eu entendo: o crente que vacila é aquele que cede à dúvida. Se você ceder à dúvida, você está caindo para um lugar de vacilar na confissão da sua esperança. A gente precisa perceber isso. Se a dúvida entrar no seu coração, pode ser que você já começou a vacilar. Você ainda não vacilou totalmente, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma atitude de incredulidade ou de dúvida vai chamar uma outra atitude. Uma reação fora dos valores da palavra de Deus diante das lutas podem nos enfraquecer a fé, porque uma coisa vai chamando a outra coisa. Então, aquele que vacila é aquele que começa a ceder à dúvida. Se você começar a ceder à dúvida, isso vai começar a se tornar um problema. Sabe por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. Viver pela fé não é viver pelo que você vê, é viver pelo que você crê. Amém? Vou dizer de novo: viver pela fé não é viver pelo que você vê, mas é viver pelo que você crê. Se você crê, então você não vai ceder à dúvida. Se você crê, mesmo nos dias difíceis, você vai ver, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por quê, amados? Também lemos em Hebreus 11:6, que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele por fé. Ou seja, nos dias maus, nos dias de luta, nos dias de possibilidade de dúvida ou de vacilar, eu vou buscar a Deus em fé. Eu vou dizer no mundo espiritual: Senhor, está vendo essa situação? Eu sei que o Senhor está vendo, ela está diante de mim, mas eu decido crer no Senhor que pode mudar essa situação. E muitas vezes, amados, nós valorizamos mais o contexto que nós estamos a lidar do que efetivamente o que a Bíblia trata ou o que a Bíblia tem para que aquele contexto seja alterado. Muitas vezes nós entramos na dúvida e a dúvida nos leva a lugares de reclamação. Como eu disse, um abismo chama outro abismo. Se eu cedo à dúvida, logo eu vou ceder à queda. Eu vou cair da graça. Eu vou cair daquele lugar de favor. Agora, para que eu me proteja para não cair, devemos lembrar que está escrito no Salmo 37 e 31. Ele diz assim, que o Senhor, no coração, tem Ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Para que eu não caia, eu preciso guardar a palavra do Senhor no meu coração. Eu preciso trazer a palavra do Senhor para a realidade do meu dia. Eu preciso trazer a palavra do Senhor para a realidade do que eu faço, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está comigo aqui? Glória a Deus. Ou seja, confiar em Deus vai nos guardar da queda. Confiar em Deus vai nos guardar de vacilarmos. Olha que o escritor aqui em Judas capítulo 1, no versículo
de número 24 nos fala: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços. Então, o objetivo do escritor aos Hebreus, a mim e a você, a cada um de nós, é não vacilar. O objetivo desse conselho é não abrir mão da confissão da nossa esperança, é não abrir mão daquilo que nós já sabemos, é não abrir mão daquilo que nós já conhecemos, é não abrir mão até mesmo daquilo que nós já experimentamos no Senhor. Amém? Quantos aqui já experimentaram o favor de Deus em suas vidas? Quantos aqui já viram milagres de Deus na sua vida? Sim ou não? Você já viu? Não abra mão de continuar crendo, não abra mão de continuar confiando, não abra mão de realmente acessar esse lugar por meio da fé e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar esse contexto, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo, porque o Senhor é poderoso para não me permitir ou não permitir que eu tropece, para não permitir que eu caia. Quer ver uma outra coisa que pode se tornar um problema para nós e que pode nos levar à queda, ou pode nos levar a esse lugar de vacilar? Confiar na força do braço. Quando nós confiamos na força do nosso braço, nós podemos facilmente cair, queridos. Pastor, mas você está falando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você podia ter falado só sobre isso, né? Só sobre as promessas de Deus, mas é sobre isso. As promessas de Deus são reais. O que Ele escreveu é verdadeiro. O que Ele disse é real. O compromisso que Ele tem com a palavra dEle é verdadeiro. A palavra do Senhor nos ensina, e ela diz assim, que não só Ele é fiel para cumprir, como Ele vela pelo cumprimento da palavra dEle. O Senhor está a velar pelo cumprimento da palavra dEle. O que é velar, irmão? A semelhança de quando a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos orar e vigiar, eu penso que Deus está vigiando para que a palavra dEle se cumpra. Eu penso que Ele está com os olhos atentos. Eu penso que Ele está a olhar. Eu penso que Ele está a observar a minha vida e a sua vida. E Ele está a nos olhar e a nos observar. E eu penso que Ele está vendo como nós estamos respondendo a Ele. Como nós estamos respondendo às promessas dEle, como nós estamos respondendo à palavra dEle, quando nós estamos respondendo ao caráter dEle, Ele está a nos observar. E a semelhança está escrito em Josué, ele diz assim, os olhos do Senhor, Crônicas, 1 Crônica, 16, 24, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte, cujo coração, para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é inteiro para com eles. Eu acho que é 1 Crônicas 16, 24. Confere para mim aí, minha gente, para não dar endereço errado. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte, cujo coração, 16, 9. Errei por alguns versículos. 2 Crônicas 16, 9. Então, o Senhor está a me observar. O Senhor está a nos observar. E que tipo de observação que o Senhor está querendo perceber aqui? Se o nosso coração é inteiro para com Ele. Porque se o nosso coração é inteiro para com Ele, Ele quer fazer cumprir as suas promessas a nosso favor. Por isso é importante nós entendermos que não podemos confiarmos na força do nosso braço. Você está comigo aqui? Olha o que Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 nos ensina a respeito disso. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. E se nós formos mais um pouco,
no verso 18. Vamos no verso 18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Querido, é pela graça dele, é pela força que ele lhe dá. Você pode até ter competências, habilidades, você pode até ter um currículo, você pode até ter, um currículo bom, glória a Deus porque você se dedicou. Mas o texto está a nos ensinar que se a gente colocar o nosso coração no nosso currículo, a gente pode até não conseguir ter êxito, porque há momentos na vida que nem currículo permite que a gente acesse determinados lugares. Você concorda comigo aqui? Muitos de nós que aqui estamos, temos até currículo para algumas coisas, mas parece que de nada ele serve para acessar alguns lugares, se a graça de Deus não estiver ali. Quantos de vocês aqui, se você sentir à vontade, têm um currículo, mas não estão a trabalhar na área que você se formou? Quantos aqui? Faz sentido o que eu estou a dizer, não é? Mas tudo bem. Se a gente deixar Deus nos conduzir, eu posso até não estar na área de formação, mas se nós deixarmos Deus conduzir e confiarmos na bondade e fidelidade do Senhor, Ele pode nos colocar em lugares que a bênção de Deus lá estará. Então não podemos confiar na força do nosso braço, nas nossas capacidades, nas nossas aptidões. Elas servirão, desde que estejam nas mãos do Senhor. Porque de alguma maneira elas se tornarão o meio, o modo como nós iremos nos desenvolver em muitas áreas das nossas vidas. Ou seja, por que nós não podemos confiar na força dos nossos braços? Por que não podemos confiar em nós mesmos? Olha que 1 Coríntios capítulo 10, 11 diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Eu creio que a possibilidade de nós cairmos ou vacilarmos está também relacionado com o fato de nós confiarmos na força do nosso braço. O texto nos fala: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas não caia do que, irmão? Não tem a ver só sobre pecar, não tem a ver sobre quebrar um princípio direto, não tem a ver sobre não andar na presença de Deus com fidelidade. Tem a ver com as vezes que nós precisamos responder a Deus em fé e nós não fazemos. Tem a ver com as vezes que nós precisamos nos posicionar em fé diante das adversidades da vida e cremos que Ele é fiel para cumprir, que Ele vai fazer e tudo aquilo que Ele prometeu. Ou seja, quem acredita na força do seu braço pode até se tornar um escândalo depois, pode gerar até um mau testemunho depois. Por quê? Porque por andar segundo as suas próprias perspectivas, força do braço, perde o testemunho, perde a autoridade. Isso é triste demais, porque ousou confiar mais nas suas habilidades e aptidões do que na graça do nosso Deus e na mão poderosa do Senhor a nos fortalecer. Então, queridos, aquele que prometeu é fiel para cumprir, como o testemunho que nós vivemos aqui, escutamos aqui. Que testemunho poderoso, que história linda. Certamente, se você perguntar para a pessoa que está ao seu lado: você tem algum testemunho para me contar de algo que Deus fez? Ou você lembra de algo que Deus fez? Pergunta para a pessoa aí, para ela. Pergunta: você lembra de algo que Deus fez na sua vida já? Por exemplo, eu posso testemunhar uma coisa linda que aconteceu na minha vida. Eu casei com a Leslie. Eu não merecia. Aí Deus foi muito misericordioso comigo.
E alguns de vocês também que estão casados aí. Até nem merecia. Mas ela te amou, aleluia. Glória a Deus. Cadê os homens aí? Pode dar um glória a Deus? Hã? Ela te amou, rapaz. Vamos pensar que agora a gente até está mais bonitinho, está mais ajeitado, a gente põe uns cortes de cabelo ajeitado, põe até umas roupas interessantes, né? Mas quando casou com a gente lá atrás, nós era tudo feinho, gente. Nós não tinha essa beleza que a gente tem hoje, não. O gelzinho para pentear para o lado, a chapinha, aquelas coisas e tal, né? A roupa. A gente era tudo, eu mesmo era magro que dava dó. Brincadeiras à parte. Por quê? Porque Deus é fiel. Hã? E te deu esse marido também abençoado, amém, irmãs? Homem de Deus. Nossa, diminuiu, amém. Homem de Deus. Querida, é isso aí. Aplauda o seu marido, dá honra a ele aí em nome de Jesus. Fala para ele que ele é maravilhoso. Deus é bom. E os jovens que estão aqui que querem casar, aleluia. Creia que Ele é fiel. Procure uma menina de Deus, um menino de Deus. Amém, pais? Glória a Jesus. Porque Ele prometeu, é fiel para cumprir. Queridos, que tremendo nós servimos a um Deus que nos ama tanto. Que tremendo nós servimos a um Deus que prometeu coisas que nós não merecíamos. Que tremendo nós servimos a um Deus que realmente se importou conosco e nos amou de uma maneira tão profunda, tão radical, tão forte. Será que esse Deus não merece de cada um de nós honra, glória, em cada detalhe das nossas vidas e posicionamentos que nós devemos ter? Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito do Senhor. Primeiro de João, capítulo 5, versículo 10. Isso é um alerta para nós. Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Amados, quando o escritor aos Hebreus traz essa advertência para nós, e o foco da advertência é não vacilar. Esse texto mostra muito para nós o que pode ser que aconteça se nós acabarmos vacilando em não guardar a confissão da nossa esperança. Nós podemos, em atitudes, mandar uma mensagem para o mundo espiritual que ele não é digno de crédito. Uau, isso é terrível, amados. Isso é triste demais. Para mim, para cada um de nós. Nós temos uma postura de dizer aos céus e para o nosso Deus que Ele não é digno de crédito. E quando nós podemos fazer isso? Quando nós não guardamos e não protegemos a confissão da nossa esperança. De que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tudo o que prometeu. Tudo o que prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele pode fazer infinitamente mais, segundo tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera a nosso favor, Ele é fiel para fazer, não duvide. Então, queridos, eu quero ir para a conclusão da minha mensagem aqui nessa manhã. Ele é fiel. Quero ler mais uma vez esse texto. Ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Enquanto você não confessar, querido, preste atenção nisso. Enquanto
enquanto nós calarmos a nossa boca diante das situações da vida, enquanto nós amargarmos no nosso coração as dores e os sofrimentos das situações que estamos a enfrentar, enquanto nós não abrirmos os nossos lábios e declararmos sobre nós mesmos, Ele é fiel para cumprir, nós vamos ficar presos em muitas situações que Deus já providenciou portas para que nós pudéssemos sair daquela prisão. Que Deus já abriu os grilhões, Deus já abriu as amarras, Deus já quebrou toda a impossibilidade, Deus já quebrou toda a amargura, Deus já quebrou toda a tristeza, Deus já quebrou toda a impossibilidade, Deus já quebrou por meio das suas promessas. Ele já deixou para mim e para você todas as promessas para que nós acessemos os lugares de bênçãos do Senhor a nosso favor. Amém? Então, queridos, nessa manhã, eu quero convidar você a responder ao Senhor, não a mim. Responder ao Senhor. Responder o que ao Senhor? Senhor, eu declaro sobre minha vida, de que eu vou guardar a confissão da minha esperança. E de que, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor vai cumprir. O Senhor vai fazer. Sabe, de fazer uma oração e dizer assim: Senhor, hoje eu desisto de mim. Eu desisto de mim mesmo hoje. Porque tem hora, irmão, que nós temos que declarar falência de nós mesmos. Tem hora, querido, que nós temos que rasgar o coração diante do Senhor e falar: Senhor, eu desisto de mim. Eu desisto dessas perspectivas, dessa dúvida, desse medo, dessa incredulidade, desse contexto, desse outro contexto. Eu desisto de acreditar que essa situação da qual eu estou vivendo vai permanecer. Eu desisto de acreditar que a situação que eu estou a passar vai permanecer. Eu desisto nessa manhã de acreditar no que eu estou acreditando que não é a tua palavra. Mas eu decido crer que o Senhor vai mudar isso, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai operar, que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai abrir caminho, que o Senhor vai trazer restauração, que o Senhor vai trazer cura, que o Senhor vai fazer milagre, que o Senhor vai restaurar meu casamento, que o Senhor vai restaurar minhas finanças, que o Senhor vai abrir uma porta de emprego, que o Senhor vai mudar a minha sorte, que o Senhor vai fazer aquilo que prometeu a meu favor. Queridos, nós precisamos abrir a nossa boca e começar a declarar isso a nosso respeito, porque, amados, o mundo espiritual, Satanás e os demônios, eles irão lançar sobre tua mente e coração todo tipo de impossibilidade que existe na face da terra, e você só para isso quando você levanta o escudo de fé, para aplacar os dardos inflamados malignos. E como que você levanta o escudo de fé? Ninguém tem um escudo. Você tem um escudo de fé na mão aí? Quem tem escudo de fé na mão? Ninguém tem, mas a Bíblia diz que a gente tem. Ele diz que as armas do Senhor são poderosas para desbaratar, desfazer com toda a obra do maligno. Agora, que escudo de fé é esse? Particularmente, eu creio que um dos escudos da fé é quando eu declaro a palavra de Deus a meu respeito. Quando eu paraliso a mentira de Satanás. Eu creio que nós levantamos escudo de fé quando nós começamos a proferir o que eu quero que ver Deus fazendo na minha vida. Assim como Jesus parou Satanás com a palavra de Deus, nós paramos também, ou nós declaramos também que Ele, Deus, aquele que prometeu fazer infinitamente mais, aquele que prometeu é fiel para cumprir, Ele vai fazer. Então aquela situação pode ser mudada, aquele contexto pode ser alterado, aquela preocupação pode ser removida, e uma esperança real, verdadeira, entrará nos nossos corações. Amém? Então, amado, não duvide, não tenha medo, não se desespere. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Nessa manhã, o meu convite a você: seja fiel a Deus de todo o seu coração. Não ande pelo caminho da dúvida, ande pelo caminho da fé, querido. Não ande pelo caminho da dúvida, ande pelo caminho da fé. Creia no seu Deus, creia no seu Senhor, creia na palavra dEle, no caráter dEle.
porque Ele não é homem para mentir. Feche os seus olhos nesse instante, querido. Eu quero convidar você a fazer uma análise do seu coração. Será que tem entrado dúvida, possibilidade de queda? Será que talvez você tenha confiado na força do seu braço? O Senhor hoje está nos chamando a atenção para algo real, verdadeiro. Ele é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa pode realizar, pode cumprir, pode manifestar, porque Ele é o legislador da promessa dEle, Ele é o guardião das promessas dEle, Ele é aquele que guarda o cumprimento, que vela para que a promessa dEle se cumpra. Então nessa manhã, eu não sei quais sonhos que há no seu coração, que você deseja acessar, eu não sei quais lutas que você está a travar, eu não sei quais dúvidas estão tentando assumir o controle do seu coração. Nessa manhã, permita e declare sobre a tua vida que Ele é fiel para cumprir o que prometeu a teu respeito, que Ele pode sim realizar os desejos do teu coração. O salmista escreveu algo poderoso. Ele disse assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Confia nele, espera nele, ame-o, renda-se, confia nele. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Se você se sentir à vontade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez você tenha lutado nesses dias e está cansado, esgotado. Realmente talvez o inimigo tenha atacado você nesses dias, e você tem se sentido abatido, tem se sentido ferido. Eu quero convidar você, se você sentir a vontade de sair, de vir aqui à frente, para eu orar por você mesmo, especificamente, ministrar seu coração. Você pode fazer isso a hora que você quiser, e nós vamos adorar um pouco ao Senhor. Depois eu quero orar pela tua vida, mas faça isso. Responda ao Senhor nessa manhã. Não saia desse lugar como você chegou. Não volte para a sua casa com as mesmas dúvidas e os mesmos medos. Não volte para a sua casa com essa perspectiva de impossibilidade. Chega aqui à frente, meu irmão, minha irmã. Vem para cá, nós vamos orar.